Fala pessoa, aqui é o Ivan Santos, sou especialista em reprogramação mental e estratégias para atingir metas. Hoje eu estou aqui do aeroporto de Portugal para gravar mais um episódio da nossa série Campeões Imperfeitos. E hoje nós vamos falar sobre depressão. E depressão, durante muito tempo, era considerado até mesmo como uma questão de ignorância, como a pessoa que não tinha motivação, uma pessoa que era desmotivada. Em alguns casos até mesmo essas pessoas eram chamadas de, vagabundos, quando muitas vezes não sabia o que estava acontecendo. Hoje já existe uma série de pesquisas do ponto de vista científico que comprovam que existe inclusive uma fisiologia que está associada, uma neurofisiologia que está associada à depressão, inclusive com deficiência de algumas substâncias e meio da produção de algumas substâncias. Então, uma doença de ordem emocional que possui uma base física e que a partir do momento em que passou a se considerar como uma doença, as pessoas passaram a ter um olhar diferente, as pessoas passaram a ter uma atenção diferente. Entretanto, ainda hoje, em pleno século XXI, é muito difícil. Primeiro porque quando uma pessoa está vivendo um processo de depressão, muitas vezes as pessoas pensam simplesmente que aquela pessoa não está tendo força suficiente para poder levantar, que ela poderia fazer diferente, que se ela quisesse ela fazia diferente. Até que a família, os amigos ganhem consciência disso, essa pessoa de alguma forma enfrenta um ostracismo social, que é característico da própria depressão, um processo muitas vezes de isolamento, ou até mesmo em virtude de não estar bem emocionalmente, de afastar as pessoas, às vezes com humor instável, enfim. Quero dizer que esse tema para mim é um tema muito caro, porque eu vivi um processo de depressão quando eu era criança, minha mãe passou por um processo de depressão quando entre a faixa de 5 a 9, 10 anos. Para mim, como criança, foi muito difícil, porque eu não conseguia compreender o que era. A época, a maior parte das pessoas não conseguiram compreender o que era. E vai ser maravilhoso poder dividir algumas experiências nesse vídeo, tá bom? Algumas experiências, inclusive, que me constituíram e que fizeram com que eu me transformasse na pessoa que eu sou. E talvez, de alguma forma, contribuir para você que está aí. Eu não sei se você foi diagnosticado como uma pessoa depressiva, se você está vivendo um momento triste de melancolia. O que eu sei é que o que eu vou falar aqui agora são coisas que podem lhe ajudar, são coisas que podem fazer com que você tenha insights sobre os processos que você está vivendo e a partir desses insights você tenha mais escolhas, tá bom? Existem pesquisas hoje que estão indicando, inclusive, que embora o índice de suicídios, por exemplo, no mundo tenha diminuído, no Brasil isso tem crescido. Existem pesquisas que apontam que na América Latina nós somos o país com maior índice de pessoas diagnosticadas como depressão. Não é um vídeo em que eu pretendo falar sobre coisas técnicas, é um vídeo que está no campo do desenvolvimento humano e as coisas que eu vou falar aqui eu acredito que pode te ajudar, independente de você se considerar ou não em quadro depressivo, de ter sido diagnosticado ou não como uma pessoa depressiva. Então, vamos lá. A primeira coisa que eu quero falar é que as pessoas que têm um quadro depressivo meio que voltam-se para si mesmas, para suas próprias dores, a maior parte das dores que nós vivemos tem a sua origem, a sua raiz ainda quando nós éramos crianças. Momentos, por exemplo, em que não tínhamos nem condição de nos defender. Por isso, é muito comum que a gente se sinta na condição de vítima. A gente se sinta nessa condição de vítima como alguém que sofreu uma injustiça e na condição de alguém que sofreu uma injustiça, a gente vai usinando essa energia do ponto de vista emocional e quanto mais a gente se sente injustiçado, mais catapultado para dentro nós ficamos, mais intensificada se apresenta a tristeza e de alguma forma à medida em que isso avança e vai prolongando, pode ser que se você procure um especialista, ele faça um diagnóstico de que existe um quadro depressivo. Eu não estou desconsiderando aqui as questões de natureza
física, né, biológica, neurofisiológica que podem acontecer para além da história da pessoa e as predisposições. Mas eu estou falando aqui especificamente das questões de natureza emocional, né, como psicoterapeuta, como hipnoterapeuta, como uma pessoa que trabalha com terapia, como psicoterapeuta, que atua com hipnose e programação neurolinguística. Eu quero falar das questões de natureza emocional aqui, tá bom? E ver só se faz sentido, ver se você consegue aplicar isso na sua vida. É um tema muito delicado, tá? Então, se você acreditar que não faz sentido, tudo bem. A única coisa que eu peço é que você me ouça até o final, porque eu acredito que pode te ajudar de alguma forma, ainda que seja para que você tenha um insight completamente diferente do que eu estou falando aqui, ok? É quando a gente, na infância, né? É quando a gente se sente mais vítima dos processos. Então, quanto mais vítima a gente se sente, mais catapultado para dentro a gente fica. Quanto mais catapultado para dentro a gente fica, mais a energia psíquica da tristeza se instala a ponto, pouco a pouco, disso se consubstanciar e se estabilizar de tal forma que uma melancolia, que é uma coisa que acontece e passa, até mesmo uma tristeza, que é uma coisa que pode ter uma duração um pouco maior, uma semana, não sei, que começa a durar meses e de repente se estabiliza e aquilo se transforma em aquilo. Se você vai para um especialista, de repente ele lhe traz um diagnóstico de que você está vivendo um quadro depressivo. Então, eu quero passar aqui para você algumas coisinhas que eu acredito que são importantes, tá? E que podem de alguma forma te ajudar. O que eu vou falar pode não ser fácil de ser ouvido, mas o que eu vou falar pode lhe ajudar. Eu não vou falar coisas aqui que são bonitas, mas o que eu vou falar aqui, se você ouvir o que eu vou falar, se você tiver em condições nesse momento de ouvir o que eu vou falar, esteja você já em um quadro depressivo ou não, esteja se sentindo triste, melancólico, ou se você não está nem vivendo nada disso, mas não quer entrar nisso, esse vídeo serve para você, tá bom? Ele pode ser muito útil. Se fizer sentido, inclusive, após você ouvir o que eu estou falando, compartilhe esse vídeo, coloca pessoas que você ama aqui, para que nós possamos multiplicar, para que nós possamos ajudar cada vez mais pessoas, tá bom? Para começar, eu queria falar um pouco da minha história. Quando eu tinha mais ou menos 7 anos, minha mãe sofreu um quadro depressivo muito grande, muito intenso. Eu lembro que minha mãe ficava em casa, tudo fechado, podia sair, ela não queria ver a luz. Ela estava prostrada, às vezes assim, mais de 24 horas na cama, sem nem mesmo levantar para beber água. Às vezes eu que levava água na cama para ela. Eu me lembro que ela passou a ter um humor extremamente instável. Foi um período em que ela bebia muito e, inclusive, foi um período em que ela estava muito, mas ela começou a desenvolver uma certa violência, né? O que acontece é que muitas vezes minha mãe quebrava a casa toda, muitas vezes minha mãe ameaçava as pessoas que estavam à sua volta com objetos, né? Com faca, etc. Eu me lembro que uma das vezes em que isso aconteceu, eu pedi para minha mãe tomar cuidado e minha mãe virou para mim e disse de alguma forma: olha, fique aí porque eu não quero te ferir. E hoje eu sei que de alguma forma o que ela estava querendo comunicar é: eu estou tão mal que eu não sei o que é que eu estou fazendo. Mas na época a criança não sabia disso, né? Na época a criança não entendia isso. E foi muito difícil, durante algum tempo, inclusive eu fiquei com medo de dormir, talvez minha mãe fazer alguma coisa comigo. E aqui eu estou falando com você de verdade, eu estou dividindo isso aqui com você, porque eu acho que isso pode ser muito rico, porque eu acredito que pode te ajudar. Eu fiquei com muito medo disso acontecer e o tempo passou, eu cresci. E uma coisa muito importante foi que esse processo com minha mãe permitiu que hoje eu possa estar gravando esse vídeo para tentar ajudar pessoas. Eu acho que eu não me tornaria um psicoterapeuta se não fosse minha mãe. Eu costumo dizer que minha mãe é a maior força que Deus já pôs na minha vida, porque as coisas que eu vivi durante a minha infância me moldaram e fizeram com que eu me transformasse na pessoa que eu me transformei. De alguma forma eu desenvolvi resiliência, de alguma forma eu quis investigar a mente humana, compreender como é que ela funcionava. De alguma forma, tudo isso que aconteceu despertou forças em mim, que fizeram com que eu conseguisse me reinventar e me transformar na pessoa que eu me transformei hoje. Eu não sei como é que você vê a sua própria história, mas a depender da forma como você vê a sua própria história, você pode acreditar que as coisas foram feitas com você ou que as coisas foram feitas para você. Preste atenção nisso aqui, que isso aqui é muito importante.
Eu não sei o que é que nesse momento está lhe deixando triste. Talvez nem você saiba, talvez você esteja se apegando a pontos, coisas que aconteceram nos últimos dias, eu não sei. Talvez você não tenha ideia de onde é que vem essa tristeza. O que eu quero é que você volte no tempo e encontre as razões que levaram você. Isso pode ser através de um processo de terapia convencional, se você não se lembra. Isso pode ser através da hipnoterapia, regressão, tá bom? Existem muitos hipnoterapeutas maravilhosos. Existe também a possibilidade de fazer regressão com programação neurolinguística para acessar memórias que estão escondidas na mente consciente. Eu não sei. Se você não se lembra, busca isso através de um terapeuta. Se você se lembra, eu quero te dizer uma coisa muito importante. Se você começar a olhar para essa história de uma forma diferente e entender que isso foi feito para você, não com você, as coisas mudam. Você vai começar a perceber como isso te moldou e quais foram as oportunidades em linha do tempo que esse evento, que esse fato que lhe trouxe tristeza, lhe entrega. Quais são as possibilidades em linha do tempo em termos de desenvolvimento? Pode ser que esse fato tenha feito você desenvolver resiliência. Pode ser que esse fato tenha feito você se transformar em um grande cuidador por ter vivido isso, dito para você mesmo: meus filhos não viverão isso. Eu não serei assim com meu filho. E, portanto, tenha criado seus filhos da melhor forma possível. Eu não sei, mas deixa eu lhe dizer uma coisa. Um evento ruim, por mais que tenha um impacto emocional em nossa vida negativo, ele não necessariamente nos leva para coisas negativas. O objetivo deles é uma dádiva da vida para que a gente possa, é como se a gente fosse uma massa, se moldar, aprender com aquilo. E são nos momentos de maiores dificuldades que nós enfrentamos que nós encontramos a nossa verdadeira força. O que eu quero que você pare para pensar é o seguinte: como esse evento lhe moldou positivamente? Que competências, que coisas maravilhosas esse evento lhe entregou em termos de aprendizado que fizeram você chegar até aqui? Que coisas extraordinárias fizeram você chegar até aqui? Eu dividi a minha história para que você pudesse refletir sobre a sua própria história, tá bom? Ilvan, significa então que não foi ruim os processos que você viveu durante a infância? Foram. Eu ficava numa casa fechada, não tínhamos ar-condicionado. O que acontecia era que minha mãe, eu ficava com calor o dia inteiro, às vezes meio-dia. Eu não tinha muitas vezes o que comer, porque minha mãe não fazia. Eu só comia quando meu pai chegava, às vezes. Certo? Eu fiquei abandonado. Faltou cuidado para mim enquanto criança. E tudo isso foi muito difícil. Mas o que eu estou querendo lhe dizer é que, para além disso, isso me moldou. Isso fez com que eu me transformasse na pessoa que eu me transformei. Isso fez com que eu despertasse forças dentro de mim, tá? Então, é isso que eu quero dividir com você. Isso é muito importante, tá bom? Experimenta perceber que as coisas não aconteceram com você. As coisas aconteceram para você, para lhe moldar. Essa é a primeira coisa, tá bom? Essa é a primeira coisa. A segunda coisa que eu quero dizer para você, e que eu acho muito bacana de dizer aqui nesse vídeo, eu acho que é muito importante, que é o seguinte: as pessoas não fizeram as coisas com você. Hoje, olhando para essa história com minha mãe, eu percebo claramente que minha mãe estava perdida. E até mesmo se ela tivesse intenção de fazer aquilo, isso tem a ver com o outro. Isso tem a ver com os processos pelos quais o outro passa. Isso não tem a ver com você, certo? Então, essa ideia que eu estou colocando aqui geral, que eu fragmentei aqui com uma segunda ideia, a coisa não aconteceu com você. Ele não fez com você. Pensa assim, foi o universo que lhe deu aquilo de presente. Aconteceu para você. Bom? Primeira coisa. A segunda coisa que eu quero colocar, e agora aqui a segunda coisa mesmo, é o perdão. Eu não sei como é que está a sua vida, tá bom? Eu não tenho ideia. Mas depois que você entende que a coisa aconteceu para você, não com você, é muito importante você voltar atrás na sua linha do tempo e perdoar. Muitas vezes, se você tem uma compreensão clara de que as coisas aconteceram para você, não com você, você pode ter que se perdoar porque você passou 10 anos em um processo em que você se considerava uma vítima. E o fato de você se considerar uma vítima desse processo travou a sua vida. Então, talvez você tenha que se perdoar. Talvez você tenha que perdoar as pessoas que passaram pela sua trajetória e que, de alguma forma, contribuíram para que você se estabelecesse dessa forma. Eu quero dizer uma coisa muito importante para você. Eu recebo clientes todos os dias no meu consultório e o que eu percebo é que as pessoas desenvolvem doenças de ordem emocional, inclusive a própria depressão, porque não perdoaram. Inclusive,
Nos processos de regressão com programação neurolinguística e hipnose que eu faço, o que a gente coloca essencialmente é que quando a gente está em linha do tempo, que a gente chega lá ao evento que a gente chama de evento raiz, que é o evento que deu origem àquela condição emocional, o essencial é o perdão. Inclusive, existe toda uma sistemática que se chama terapia do perdão em linha do tempo, né? A terapia do perdão em linha do tempo, para que as pessoas possam perdoar. Porque quando nós não perdoamos os processos que aconteceram conosco, as pessoas, ou mesmo nós mesmos, dentro desse processo, meio que é uma energia que se cria e que nos aprisiona, tá bom? E deixa eu falar algumas coisas aqui sobre o perdão para você, que eu acho que são fundamentais, tá bom? Perdoar não é esquecer o que o outro aconteceu, o que o outro fez conosco. Perdoar, muito menos, significa, digamos assim, querer voltar a conviver com a pessoa. Perdoar é se libertar. Quando você entende que a coisa aconteceu para você, não com você, você começa a agradecer, a ser grato pelas coisas que aconteceram com você, porque essas coisas lhe moldaram. Então você entende que todas as pessoas que passaram por você são agentes. De alguma forma, se aquilo aconteceu com você, o universo permitiu, porque era o que você precisava para desenvolver competências. Era o que você precisava para conseguir, de alguma forma, se tornar um ser humano melhor. Quando você consegue perceber isso, as coisas mudam de prisma e você consegue perdoar. E perdoar aqui não significa, em momento algum, retirar a culpa ou a responsabilidade da pessoa que lhe feriu. Perdoar aqui significa se desconectar, se libertar, ser grato, no sentido entregado pelo Ho Oponopono, é dizer eu sinto muito, é dizer muito obrigado por esses processos e dizer me perdoa, eu te amo. No sentido empregado pelo Ho Oponopono significa ser grato, gratidão, e a gratidão é uma coisa que nos conecta a uma energia muito poderosa. A gratidão é uma coisa que nos conecta a uma força incrível que pode existir dentro de nós, certo? E a gratidão é aquilo que faz com que muitas vezes, apesar de, a gente siga. Quando a gente enfrenta problemas na vida, quando a gente enfrenta dificuldades, a gente consegue seguir. Porque a gente olha para a nossa história e a gente é grato pelas coisas que o universo nos entregou. E eu preciso dizer para você aqui, e eu sei que o que eu vou falar pode ser difícil, mas ouça o que eu vou falar com muito carinho e com o coração. É nos momentos de decisão, nos momentos desafiadores que nós aprendemos mais. É nos momentos mais difíceis de nossa vida que nós aprendemos. Toda vez que o universo lhe entrega uma coisa muito difícil, o universo está lhe entregando uma grande oportunidade de crescer, de se desenvolver, de se elevar para um outro nível. E é por isso que a gente pode ser grato ao universo por isso. Então, essa gratidão faz com que a gente se desconecte e essa desconexão faz com que a gente perdoe, tá bom? Isso é muito importante mesmo. A terceira coisa que eu quero colocar para você aqui nesse vídeo e que é muito importante, que eu estou fazendo aqui de forma muito espontânea, estou de Portugal, como eu falei no início do vídeo, parei para poder gravar, para que a gente pudesse, enfim, trocar essa ideia. O fundamental aqui é o conteúdo. Você está vendo que tem gente passando, voltando, né? Mas o fundamental aqui é o conteúdo. Então, focar aqui em mim é propósito. Eu não sei o que é que você tem feito da sua vida, tá bom? Eu não sei se você tem vivido a vida de outras pessoas. Eu não sei se você tem vivido a vida na expectativa de ser reconhecido por outras pessoas. Eu vou dizer para você, nem mesmo Jesus agradou a todos. Ele é filho de Deus, ele podia dar uma carteirada e ainda assim, com uma mensagem de amor, o que aconteceu foi que Jesus foi crucificado. E ainda assim, naquele momento de crucificação, ele não se colocou na condição de vítima, ele disse, perdoa, eles não sabem o que fazem. E eu não estou falando aqui dentro de um viés religioso. Se você for religioso, tudo bem. Eu estou pegando um dado histórico, né? Que se aconteceu ou não, o fato de ter sido escrito leva a gente a refletir sobre muitos processos em nossa própria experiência. E o dado concreto é que muitas vezes a gente não tem um propósito, uma missão. E eu quero dizer uma coisa para você muito importante. Uma das coisas que os processos depressivos entregam para nós é um processo constante de autocentramento. A gente é catapultado o tempo inteiro para dentro de nós mesmos.
E uma máxima, uma regra do ponto de vista psicológico é que quanto mais preocupados com a nossa própria felicidade ou com a nossa própria infelicidade, mais infelizes nós somos. Ainda que seja a felicidade, mais infelizes nós somos. Pessoas que possuem uma missão, um propósito, que transcendem elas mesmas, que muitas vezes você pode chamar de espiritual, outras pessoas realizam isso na sua atividade. Por exemplo, eu acredito que o meu propósito de vida é ajudar pessoas através desses vídeos, através dessas formações. Como nós vamos ter uma formação lá em Salvador, agora em março, então vai ser o RSM, o Reprograme Sua Mente, e vai ser uma formação de 3 dias de alto impacto para que a gente possa superar o medo, se reconectar com o nosso merecimento, ter um passo a passo para mudar radicalmente a nossa vida no ano de 2020. Como a gente vai ter esse processo de imersão? Eu acredito que a minha missão é essa, ajudar pessoas, pegar a minha história, dividir a minha história, os conhecimentos que eu tenho, para poder ajudar pessoas a catapultarem, a se elevarem para um outro nível, de alguma forma se conectarem com a sua própria felicidade, tá bom? Então, quando a gente tem uma missão que transcende a gente mesmo, quando a gente passa a se ocupar de coisas que não necessariamente somos nós mesmos, isso ajuda a gente nos processos de nossa vida. Então, eu quero dizer para você, eu não sei se você entende o que eu estou falando, mas tudo bem, eu não vou conseguir explicar tudo isso nesse vídeo. Propósito é muito importante, ter uma missão de vida. Se você não tem ideia de como fazer isso, abre o Google, dá uma olhada lá, digita assim missão, vê o que é missão e começa a pensar qual é a sua missão. Só de fazer isso, você já vai sair completamente de dentro de você e isso vai lhe entregar energia, você vai ver o quadro todo. Você vai ver o quadro todo, isso vai lhe entregar energia. Então eu não quero que você acredite em mim. Eu quero simplesmente que você coloque isso em prática. Descobre qual é o teu propósito, tá bom? Descobre qual é o teu propósito, se conecta com isso e constrói uma vida diferente. Eu quero até deixar como indicação um livro muito bacana de Siri Prembaba, O Propósito. Eu acho que se você está lendo alguma coisa, para tudo. Se você está vivendo um momento de melancolia, de tristeza ou até mesmo de depressão e tem condição, existem vários níveis de depressão e tem condição de ler, para tudo e ler. Se você não está em condição, mas por um acaso você está vendo esse vídeo, você ouviu o que eu estou lhe falando, procura ajuda. Levanta da cama agora e procura ajuda. Procura ajuda especializada. Muitas vezes os nossos amigos, os nossos parentes não vão conseguir. Existe serviço de psicoterapia gratuito, provavelmente isso tem na sua cidade, ok? Eu não sei onde é que você está me vendo. Se você tem dinheiro, procura um hipnoterapeuta, procura um neuroprogramador, procura um psicoterapeuta, tá bom? Um psicólogo, um psiquiatra, procure ajuda. Você não precisa ficar aí onde você está. Você pode sim superar isso, porque você está ouvindo esse vídeo e você ouviu eu dizer, primeiro, as coisas não aconteceram para você. As coisas não aconteceram com você, aconteceram para você. Segundo, perdão. Está na hora de você começar a exercitar isso aí. Vai para a terapia, começa a conversar e começa a pensar perdão como gratidão, que é o que eu estou colocando aqui. Ora, você pode continuar não gostando da pessoa, mas você pode ser grato a tudo que ela fez. E o terceiro ponto, propósito. O livro que eu estou falando se conecta com algo que está para além de você mesmo. Então, se faz sentido isso, compartilhe esse vídeo, tá bom? Com alguém que você ama, certo? Compartilhe esse vídeo com alguém que você ama e aproveita essa grande oportunidade de sair de onde você está e começar uma nova jornada, tá bom? Então eu queria deixar essas 3 dicas para você, porque eu acho que são muito importantes nessa maratona Campeões Imperfeitos. Eu não sei se faz sentido para você, mas somos todos imperfeitos, né? Você não está sozinho. Se você está vivendo um processo de depressão ou um processo de tristeza ou de melancolia, lembre-se, pessoas extraordinárias que conseguiram construir coisas acima da média também viveram, porque elas eram apenas seres humanos, assim como você. Você não está sozinho. Assim como elas saíram, você também pode sair, porque não existe diferença entre elas e você, tá bom? Então, eu quero fazer esse grande convite para você, tá bom? Também para que, se você está ouvindo esse vídeo, que você venha para Salvador para o nosso evento RSM, www.rsmilvansantos.com.br, onde a gente vai trabalhar as 5 grandes áreas da vida: saúde, relacionamentos, carreira, finanças, espiritualidade. Tudo isso levando em consideração como funciona a nossa mente, para que a gente possa assumir o controle da nossa própria mente, que de alguma forma é o que eu estou tentando te ajudar
De alguma forma você perdeu o controle. É assumir o controle da nossa mente, sobre as programações que acontecem em nossa mente, que aconteceram no passado, reprogramar. Por isso, reprograme a sua mente, se liberte do medo, desperte o merecimento, tenha um passo a passo para implementar essas novas descobertas que você vai ter. Esse é um evento de 3 dias absolutamente extraordinário e eu quero você com a gente aqui, tá bom? Em algum lugar desse vídeo também tem um link com um e-book sobre relacionamentos. Então, se você quer aprender um pouco mais sobre relacionamentos, sobre como ter alta performance nisso, como começar um relacionamento do zero, em algum lugar aqui na descrição tem o link para você clicar, você pode baixar o e-book, continuar com a gente. Nós vamos ter outros vídeos aqui também, tá bom? Nós vamos publicar outros vídeos e eu quero que você fique com a gente, tá bom? Nessa maratona Campeões Imperfeitos, chame outras pessoas, os vídeos são todos raiz, não tem vídeo Nutella. A proposta é que a gente vá fundo verdadeiramente em cada tema. Eu quero você com a gente, tá bom? Não podia deixar de falar com você. Em algum lugar aqui também tem um link para que você possa se inscrever no meu canal do Telegram. A gente dá dicas lá muito bacanas mesmo, todos os dias, específica somente para as pessoas que estão lá, exclusivas para você. Também você pode se inscrever se você ainda não conhece o nosso Instagram, Ilvan Santos Oficial, Ilvan Santos _oficial. Também tem muita história, você vai acompanhar o meu dia a dia, vídeos, publicações de GTV, para que a gente possa continuar construindo esse ciclo, tá bom? De grandes transformações, tá bom? E eu quero você no evento que a gente vai fazer lá em Salvador, tá bom? Eu quero você de todas as formas nesse evento, porque vai ser uma oportunidade de a gente estar junto durante 3 dias, eu e você durante 3 dias, para que a gente possa ir fundo na nossa mente, reassumir o controle da nossa vida, para que a gente possa efetivamente construir e se autodeterminar e construir a nossa própria versão de mundo, tá? Atingir as nossas metas, tornar os nossos sonhos reais. É isso, espero lá.